pessoal, tudo bem? Eu sou a Nayara, esse é o canal Dignidade Não Cabe Aqui e hoje eu vim trazer a primeira resenha do mês do gigante da ficção científica. Se você chegou aqui agora ou caiu de paraquedas e não faz ideia do que eu tô falando, eu vou deixar aqui embaixo na caixa de informações o link com a apresentação desse projeto, digamos assim. Mas falando de forma muito rápida, é o seguinte, eu escolhi o mês de abril como um mês em que eu só leria ficção científica. E para isso escolhi 5 autores, 5 gigantes, para representar esse gênero. Foram eles: Ursula Le Guin, Isaac Asimov, Philip K. Dick, Arthur C. Clarke e William Gibson. E o primeiro livro, o primeiro gigante que eu trago é o Isaac Asimov com O Sol Desvelado. Esse livro saiu em sequência às Cavernas de Aço, e eu não li as Cavernas de Aço e fiquei um pouco preocupada se eu daria conta de entender a história aqui, já que os mesmos personagens que surgiram em as Cavernas de Aço, aparecem aqui. Mas digo logo de antemão que não tem nenhum problema. A história de O Sol Desvelado é completamente compreensível e redondinha, mesmo que você não tenha lido o primeiro livro, como é o meu caso. Bom, no primeiro livro, As Cavernas de Aço, o que eu sei é pela sinopse muito geral que eu li no site, e diz o seguinte: um detetive chamado Elijah Baley é chamado para investigar um crime e ele conta com a ajuda de um robô que é o Daniel Olival. Nesse livro, o Daniel Olival e o Elijah Baley estão de volta para, mais uma vez, investigar um assassinato. Só que esse assassinato não acontece na Terra, mas sim no outro planeta. Como assim? Bom, aqui em Sol Desvelado, a gente tem a Terra, que está num momento social muito diferente daquele que nós vivemos hoje. E isso é interessante nesse livro porque o autor não vai entregar isso de graça, de bandeja, até porque provavelmente ele fez isso lá em As Cavernas de Aço, onde ele explicou como é que a Terra estava naquele momento. Aqui você começa a perceber pelas indicações e pela reação do próprio personagem, o detetive Elijah Baley, como é que a Terra está socialmente organizada e inclusive fisicamente organizada naquele momento. Então, ele mora na Terra, tem uma mulher, tem um filho, só que ele é convocado para investigar um assassinato que ocorreu em um dos mundos exteriores. O que são os mundos exteriores? São outros planetas, também povoados, né, por seres humanos, e que têm um certo preconceito com a Terra. Aconteceu alguma coisa, as pessoas começaram a ir para outros planetas, ou porque aqui estava muito superpovoado, ou porque estava faltando comida, que é uma consequência da superpopulação, ou porque elas queriam descobrir coisas novas, queriam se lançar em aventuras, enfim. O fato é que começou essa descoberta, essa colonização de outros planetas. Isso aconteceu em muitos planetas, são mais de 50 e são chamados mundos exteriores. A Terra é altamente discriminada pelos mundos exteriores, porque é como se ela não tivesse conseguido lidar com a própria população, né? Os seres humanos que ficaram na Terra é como se fossem parasitas que acabaram destruindo esse planeta e agora tem que arcar com as consequências. Um desses mundos exteriores é Solária, que é onde se passa a nossa aventura em Um Sol Desvelado. Solária é um planeta bem diferente, bem peculiar, porque tem uma população de apenas 20 mil pessoas e cada pessoa tem uma população de 10 mil robôs à sua disposição. Eu falei errado? Não, não falei. Cada pessoa em Solária tem 10 mil robôs à sua disposição para executar as tarefas diárias, desde passar a escova nas costas durante o banho, até preparar comida, abrir a porta de casa, etc. Cada pessoa em Solária tem uma vida extremamente confortável, financeiramente falando. Cada um tem a sua propriedade e cada um mora sozinho na sua propriedade. O contato físico não é algo estimulado e muito menos valorizado em Solária. Na verdade, o grande orgulho de Solária é cada pessoa ter uma vida extremamente confortável, mais uma vez eu digo financeiramente falando, e não precisar submeter ao rebaixamento de encontrar-se pessoalmente com outro ser humano. Sim, isso é muito estranho para a nossa sociedade, mas vai fazer todo sentido aqui. E isso me lembra uma coisa muito bacana. Quando eu comecei a ler esse livro e pensar nas diversas coisas que ele trazia pra gente discutir, eu fiquei me lembrando o tempo todo da conversa que motivou esse mês do gigante da ficção científica. Que pra quem não acompanhou a apresentação, eu vou relembrar. Eu estava no meio de uma conversa, né, falando sobre o meu gosto literário como amiga, e aí uma pessoa interrompeu essa conversa e disse que não lia ficção científica, não lia fantasia, porque era tudo uma mentirada. Assim, esses livros só contavam mentiras, que ela preferia romances que falassem de coisas mais reais. E isso me incomodou bastante porque eu acho que a ficção científica é um dos gêneros que mais fala de realidade. Muitas vezes coloca essa realidade a ser discutida num plano futuro, numa sociedade muito diferente da nossa, mas que se a gente observar direitinho, não é tão diferente assim. E é isso que Elijah Baley vai perceber nessa história. Ele vem da Terra, uma cultura extremamente diferente para aquela do planeta para onde ele vai, que é o Solária, mas ele vai perceber, através de um outro personagem que
não curiosamente é um sociólogo, que as diferenças não são tão grandes assim. Que talvez eles tenham muito mais semelhança, muito mais pontes, muito mais links do que eles imaginam. E aí eu separei alguns pontos pra falar. Eu não vou contar muito detalhe, porque vai sair spoiler no meio, isso vai ser péssimo. Mas eu separei alguns pontos pra lembrar de que modo a ficção científica, primeiro, é extremamente acessível para todos, né? Asimov, nesse livro, foi uma surpresa muito bacana pra mim, porque eu tinha lido outros 2 livros dele. Eu li O Fim da Eternidade, que eu gostei, mas que eu tive uma dificuldade, porque ele traz muitos conceitos técnicos da ciência, da robótica não, desculpa, da física. E depois eu li Eu, Robô, que é uma coletânea de contos e que me surpreendeu. Primeiro por ser uma coletânea de contos, eu não sabia. É como aquele As Crônicas Marcianas, que eu também não sabia que era uma coletânea de contos, mas enfim. E porque o Asimov em Eu, Robô é extremamente acessível. Ele fala de robótica, mas ele fala assim, por exemplo, ele fala do cérebro positrônico do robô, como fala aqui. E aí, meu amigo, você tem que entender o que é um cérebro positrônico, não necessariamente. Eu acho muito bacana ter isso em mente, assim, você não tem que entender como é o funcionamento de um cérebro positrônico, mas você entende que é um robô altamente desenvolvido e que tem uma aproximação muito grande com o ser humano. E aí entra outra questão que é discutir, né, que é que diferencia humano de máquina, que o Philip K. Dick traz e que outros tantos trazem, que o Asimov também não vai deixar de fora como grande da ficção que ele é. Então vamos lá para os pontos que eu queria falar um pouquinho aqui para vocês, para essa resenha não ficar tão extensa e cansativa. O primeiro ponto que eu acho destacável nesse livro é o medo do estranho, o medo do desconhecido. Tanto dos terráqueos em relação aos mundos exteriores, quanto dos mundos exteriores em relação à Terra. Né? Então, assim, uma cultura sabe pouco sobre a outra e se interessa muito pouco em saber sobre essa outra cultura, mas ao mesmo tempo tem uma série de preconceitos por isso mesmo. Né? Porque a gente cria formas de defesa em relação àquilo que não é familiar. O tempo todo a gente, como ser humano, quer tornar o não familiar familiar. E quando é algo muito desconhecido, a gente não consegue encaixar numa categoria conhecida, isso assusta. E isso faz com que a gente tenha uma reação geralmente negativa. E isso aparece muito aqui nesse livro. E a gente sabe que as pessoas se comportam com base nesse conceito que elas fazem umas das outras, né? Ou de uma situação de modo geral. O tempo de vida. Os terráqueos nessa história têm um tempo de vida normal, como a gente tem hoje. Mas os solarianos não. Os solarianos aqui vivem 200, 300 anos. Eles têm uma seleção genética que é feita quando eles nascem. E o nascimento já é outra coisa, né? Eu poderia puxar aqui o 4º ponto, o 3 com 4. Então o tempo de vida, que é o 3º ponto, e o 4º ponto, que é o nascimento. O nascimento é visto como uma coisa suja. Nascer é uma coisa suja. Por isso, quando uma mulher é fecundada, tem o seu óvulo fecundado, esse óvulo é retirado e é levado para um laboratório onde ele vai ser gestado, digamos assim. Isso me lembrou muito Admirável Mundo Novo, onde o Huxley também fala uma coisa parecida com isso. E a ideia de nascimento, de parto, é visto como uma coisa abominável, como uma coisa absurdamente nojenta e inaceitável. E aí, essa questão como eu estava falando, do tempo de vida, né? Então, as pessoas lá, quando tem esse nascimento, né, essa criação no laboratório, é feita uma seleção genética super rigorosa e só os indivíduos potencialmente saudáveis são aproveitados e é dado a eles a chance de viver, de sobreviver. E essas pessoas têm uma vida muito longa, 200, 300 anos ou mais. E isso, Asimov traz um questionamento interessante aqui, porque ele diz que as pessoas vivem tanto tempo que elas se acomodam a elas mesmas. Elas não têm uma perspectiva de buscar coisas, de descobrir coisas, de sair do lugar comum, de sair da zona de conforto, porque elas se acomodam a elas mesmas. Elas não têm uma grande preocupação com esse tempo. E como isso, que poderia ser muito bom, é muito ruim, porque solidifica esse modo de ser de cada pessoa. Muito curioso ver aqui que a medicina é uma ciência, é uma profissão altamente desvalorizada. Por um simples motivo, porque sem salário, ninguém quer ter contato pessoal, contato físico com ninguém. O médico é aquele que não pode se abster de ter contato físico com as pessoas em muitos momentos. Então, por isso, é uma atividade, não diria menor, mas uma atividade desqualificada. E as pessoas se horrorizam. Não sei como é que ele suporta ser médico e ter que ver as pessoas. As pessoas em Solária têm 2 atividades, entre várias. Uma é ver, a outra é olhar. As pessoas em Solária não se veem, elas se olham através de comunicações holográficas. Cada casa tem um aparelho e na hora que a pessoa quer conversar com a outra, ela quer se encontrar com a outra, ela pede que o seu robô dê início à função desse aparelho e aí uma imagem holográfica dela é projetada na casa da pessoa.
Nisso eles podem caminhar, eles podem jantar, eles podem conversar, eles podem, né, ficar juntos muito tempo holograficamente, cada um na sua casa, sem contato físico com o outro. Essa é a tarefa, essa é a atividade de olhar. Ver é quando se está na presença física do outro, coisa que eles abominam, né? Daí a falta de qualificação, de valorização do médico. E aí o Elijah vai trazer uma subversão para esse mundo, porque Elijah é terráqueo. Elijah não sabe a diferença entre ver e olhar. Elijah só sabe ver. E isso vai mexer com as bases do pessoal de Solaria de uma forma muito bacana. E isso também traz um pensamento reflexivo bem interessante pra gente, né? Será que a gente sabe diferenciar ver e olhar? Será que a gente anda mais vendo do que olhando, mais olhando do que vendo? O que é que isso representa pra gente enquanto interação social? Porque ver não implica só uma presença física, implica muito mais do que isso, implica um envolvimento naquela situação. Enquanto olhar é uma função de espectador, é uma função de quem está assistindo as coisas passarem e tem pouco ou nenhum envolvimento naquilo ali. Então acho que é uma coisa bem bacana pra gente pensar também. Como eu disse, as crianças não nascem, né? Os óvulos fecundados são levados para um laboratório e elas lá são criadas por um cientista, por um... esqueci agora o nome. Um dos personagens do livro, ele é responsável por cuidar desse laboratório que cria as crianças, né? Que toma conta, que faz crescer as crianças. E ele tem um assistente que também abomina essa atividade, mas não tem o que fazer. Eles não escolheram essa tarefa, eles foram designados para essa tarefa, porque ninguém queria trabalhar com as crianças, ficar tão perto de seres humanos. E aí uma coisa interessante é que essa assistente, quando está conversando com o detetive Bailey, ela diz que até 1 ano as crianças precisam de uma atenção muito grande dos robôs. É praticamente um robô para cada criança, porque assim são os robôs que cuidam dela nesse laboratório. E aí até 1 ano cada criança praticamente demanda a atenção integral de um robô. E que se isso não acontece, elas ficam doentes. E aí me veio na mesma hora, Balbi, segura minha mão, querido, porque Asimov estava falando de você. Estava falando da teoria do apego, estava falando que as crianças precisam ser olhadas, que o bebê humano precisa ser visto por alguém, precisa ser não só olhado, mas visto por alguém, no sentido que está sendo dito aqui, e que esse alguém precisa dar um sentido de humanidade para aquela pessoa, precisa tornar aquela criatura um sujeito, precisa interpretar os atos dele para que ele se torne um humano de fato. Eu achei sensacional essa parte, porque, inclusive porque tem uma discussão em que o Bailey diz, eles precisam de carinho, e ela diz, não coloque afeto nessa história, não use palavras horríveis, porque afeto, carinho, amor, apego, são palavrões nessa sociedade de Solaria. Muito bacana essa parte. Eu fiquei um pouquinho chateada ao perceber que todas as figuras de destaque de Asimov são homens. As mulheres aparecem aqui apenas como coadjuvantes, né? E de preferência coadjuvantes bem significantes, daquelas que não seriam indicadas para o Oscar de coadjuvante nunca, jamais, em tempo algum, né? Aparecem como meio burras, meio limitadas, meio descartáveis também, e isso me incomodou bastante, né? Talvez não tenha sido a intenção dele, mas me incomodou o fato de ser um livro de ficção científica, o fato de ser uma história que envolvia conhecimento, aprendizado de robótica e de outras coisas, e as mulheres estavam sempre, assim, não é nem em segundo plano, estavam em 20º plano. Isso me incomodou. E o 10º último ponto, mas não menos importante, as pessoas criaram uma sociedade tal em Solaria que elas abriram mão do instinto primordial do ser humano, que é o instinto gregário, que é a força do grupo, que é a interdependência, que é o fato de você interagir com o outro e crescer a partir dessa interação, e aprender a partir dessa interação, e ensinar a partir dessa interação. E evoluir a partir dessa interação também, especialmente. E quando o pessoal de Solaria abre mão disso, é justamente quando ele se enfraquece, é justamente quando essa sociedade tem seus pilares totalmente corroídos e que ela começa a ruir. Foi um livro muito bacana de ler, foi uma leitura rápida, acho que eu li em 3 dias, 4 dias no máximo, isso porque eu ia parando para fazer outras coisas. Foi uma leitura muito gostosa, achei a linguagem de Asimov aqui extremamente mais simples do que em O Robô, e principalmente do que em O Fim da Eternidade. Achei a história muito gostosa, adorei a experiência de ler um romance de ficção científica / policial. Como eu disse, se você não leu As Cavernas de Aço antes de ler O Sol Desvelado, não tem tanto problema, porque você consegue compreender perfeitamente. Eu também não li e não me senti em nenhuma lacuna. Espero que essa resenha tenha sido clara, espero que eu tenha conseguido explicitar os principais pontos de discussão desse livro. Minha ideia aqui era falar um pouco da história que o Asimov traz, mas também trazer principalmente os pontos passíveis de discussão desse livro e mostrar que sim, nessa história de ficção científica a gente tem muita realidade, a gente tem muita verdade, digamos assim. Apesar de, ou especialmente por, esse livro se passar num futuro extremamente distante,
num outro planeta, com uma sociedade completamente diferente da nossa, mas que ao mesmo tempo consegue trazer ideias que se comunicam tão proximamente com esses tempos de hoje. Se você quiser acompanhar e não perder nenhum vídeo, clica aqui embaixo na caixinha de inscrever-se e tem também, inclusive quando vocês fizerem isso, observem que tem uma engrenagemzinha onde você pode escolher a frequência de recebimento e atualização. Então se você quiser receber sempre, clica lá no todos os vídeos. Se quiser receber ocasionalmente, porque eu espero que você não faça, que você veja todos os vídeos aqui, clica lá embaixo também, tá certo? Um beijo e até mais. Tchau!